A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 27. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Bom, eram 12 discípulos, 12 apóstolos, mas havia um círculo íntimo. Havia 3 que estavam em momentos especiais, decisivos, cruciais da vida e do ministério de Jesus: Pedro, Tiago e João. Quase sempre, 99%, nesta ordem: Pedro, Tiago e João. Então, 12 vira 3. Neste momento aqui, só tem 3. Os outros 9 não subiram ao monte. E desses 3, nós sabemos que há um: Pedro, que é o líder, o porta-voz, o representante. Esse alto monte que a Bíblia não diz. Mateus, detalhista, cheio dos pormenores, não diz qual é o monte. E há uma controvérsia. Alguns estudiosos dizem que esse alto monte é o Monte Tabor. Outros dizem que é o Monte Hermon. Eu fui pesquisar o nome. Tabor, olha que interessante, quer dizer exatamente alto, altura elevada. Então, muitos acreditam que a transfiguração de Jesus ocorreu no monte alto, no alto monte, no Monte Tabor. Outros acreditam no Monte Hermon, e o Monte Hermon quer dizer sagrado, montanha sagrada. Não sei o que tu acha. O que nós sabemos é que a Bíblia diz que é um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Deles quem? Pedro, Tiago e João. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Toda vez que a gente estudava nos livros proféticos as visitações dos anjos, eu dizia para vocês as visões, a tentativa ou o esforço humano de detalhar, de descrever a visão, a visitação, o ser celestial. Então, Mateus, diante do relato de Pedro, Tiago e João, diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Então, o que a gente entende? Que é uma forma aproximada para explicar o brilho, o resplendor, a luz do rosto de Jesus. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, quando tu fala do sol, da cor branca, fala da luz resplandecente, tudo isso é uma forma de ilustrar, de explicar, de demonstrar a glória de Deus, que para nós é muito difícil. Então, quando João, no Apocalipse, relata o Jesus glorificado, ele usa de figuras, ele lança a mão de artifícios, de exemplos para que nós venhamos a entender. Mas então aqui, essa transfiguração é a glória de Deus. Deus se manifestou de uma forma gloriosa. 3. E eis que lhes apareceram Moisés
e Elias falando com Jesus. Aí tu pensa assim, mas Moisés chegou e se apresentou, Elias chegou e se apresentou. Nós sabemos que Moisés e Elias simbolizam a lei e os profetas. É uma forma poética, novamente simbólica, aproximada, para dizer: esse é o meu filho, esse é o ungido, esse é o Messias. Ele está unindo a lei e os profetas, está cumprindo a lei e os profetas, está representando a lei e os profetas. Ele estava unindo, ele estava aproximando tudo para Israel, que acreditava em Moisés, que acreditava na lei, que esperava Elias antes do Messias. 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Então Pedro, o líder, né? Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro foi humilde, né? Diz que faria 3 tendas, ele queria servir. Mas o que a gente vê? Que ele estava chocado, aterrado, sem saber o que fazer. E diz isso, que ia fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo, ou em quem a minha alma tem prazer, depende da tua tradução. Escutem o que ele diz. Então eu fico imaginando um momento incrível, fantástico, espetacular, sobrenatural, e Pedro interrompe para falar que vai fazer 3 tendas. E ainda tem essa parte, bom é estarmos aqui. Tipo, o melhor não é Moisés, não é Elias, não é Jesus, é que a gente está aqui. E aí ele é interrompido, né? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Essa nuvem, se tu lembrar da história de Israel no deserto, tu lembra que tinha uma coluna de nuvem. Tinha também a coluna de fogo, que eles tinham durante o dia e durante a noite. E o que simbolizava a nuvem? A presença de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E aqui, essa nuvem os envolveu e falou que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Então é uma confirmação. Isso ocorreu como um ato, vamos dizer assim, oficial. É isso que eu queria falar. Deus oficializando que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, Filho amado. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. A voz de Deus, a voz poderosa que quebra os cedros do Líbano, a voz do Onipotente, do Todo-Poderoso, do nosso Deus Criador, do Altíssimo, do Soberano, do Pai Celestial. Eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenham medo. Então, como a gente viu
na ocasião, no episódio da tempestade, de Jesus andando sobre as águas, a gente viu lá que imediatamente, prontamente. Então aqui fala que Jesus se aproximou e tocou neles, né? Tu vê o amor, o carinho, o cuidado de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, né? Com Pedro, Tiago e João, os seus amigos mais íntimos, mais, digamos assim, queridos, próximos, chegados. Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, não era tempo de sair batendo com a língua nos dentes, não era tempo de falar. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitasse, era importante. Isso ia ser testemunho. Filho do homem, quando o servo obedecesse, o servo obediente, o servo fiel fizesse tudo, cumprisse toda a missão, aí vocês poderiam contar. 10. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu. A gente já falou sobre João Batista e Elias, né? De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus está corroborando, ele está confirmando o que os escribas dizem, de que Elias viria primeiro, ou viria antes, né? De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Eu tenho explicado isso para vocês, que o povo interpretava que Elias, o próprio Elias, viria. Por quê? Porque Elias não morreu, ele não viu a morte, ele foi levado numa carruagem de fogo. Então, a profecia dizia, e nós estudamos em Malaquias, que Elias viria antes do Messias. Mas quem tinha o mesmo espírito de Elias, o mesmo poder, a mesma autoridade, que era cheio do Espírito Santo, que vivia no deserto, que comia gafanhoto, que se vestia de pelo de camelo, que teve um nascimento sobrenatural? João Batista. E aí Jesus diz, ó, isso é muito triste, né? Fizeram com ele tudo o que quiseram. E eu contei para vocês, expliquei, pelo menos eu me esforcei, porque algumas coisas eu não posso falar nos vídeos, para vocês entenderem que a morte de João Batista foi praticamente um sacrifício, né? E Jesus sentiu muito isso. A gente também viu no vídeo. E aí o que Jesus disse? Que como fizeram o que quiseram com João Batista, né? Com Elias, o Filho do Homem também iria padecer. Iria sofrer nas mãos deles. 14. Quando eles chegaram para junto da multidão. Então, olha só, Jesus, Pedro, Tiago e João subiram ao monte. Houve a transfiguração, eles desceram do monte. Esta conversa, eu imagino, eu deduzo, enquanto estavam descendo. Quando eles chegaram, já tinha uma multidão. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu
filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Então, ele está dizendo, tenha compaixão, tenha dó, tenha piedade, tenha misericórdia. Nós devemos chegar na presença de Deus, devemos falar com Jesus sempre com humildade e apelando para o caráter compassivo, bondoso, misericordioso, amoroso e benigno de Deus, de Jesus. Porque se tu conhece a bondade de Deus, se tu conhece a misericórdia de Deus, se tu conhece a compaixão de Deus, tu sabe pedir. Então o que esse pai está pedindo? Tenha pena do meu filho, tenha compaixão, tenha misericórdia do meu filho. Agora vem o apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí eu vou te falar assim, Pedro não estava, Tiago não estava e João não estava. Presta atenção. Quem eram os discípulos? Eram os 9 que tinham ficado. Então, apresentei-o aos seus discípulos, aos 9, e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Olha isso, olha o que Jesus falou. Incrédula, quer dizer, não crê, não tem fé. Ou tem uma fé pequena que não tem poder, que não tem força. Que a gente viu também que não é eficiente, que não é eficaz. É uma fé defeituosa, é uma fé fraca. E perversa significa o quê? Que está desviada, que está fazendo o que não era para fazer. A perversão é um desvio. Até quando estarei com vocês? Essa expressão, até quando terei de aguentá-los? Ó, Jesus fala 2 vezes, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Até quando? E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então, de novo, tenho dito para vocês, Jesus repreendeu o demônio, o espírito maligno. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Então quer dizer, eles tentaram, mas não conseguiram. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então, a fé era pequena, mas não era uma fé pequena apenas, era uma fé fraca, inoperante, né? E aí vem um versículo muito importante para nós. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Em outras Bíblias diz assim: esta casta de demônios, ou este tipo, né, de demônios, esta classe de demônios, essa espécie de demônios, ou esse grupo de demônios, só sai por meio de oração e jejum. Então aqui a gente aprende uma coisa muito importante: o poder da oração e o poder do jejum. No Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus explica que a gente deve orar e deve jejuar. Quando orardes, quando jejuardes, tem vídeo no canal, tem uma série sobre o Sermão do Monte, em que a gente esmiuça, detalha sobre a oração e o jejum. Mas o que acontece?
Isso também nos mostra a hierarquia das trevas. Existem demônios mais poderosos que outros, assim como existem anjos mais poderosos que outros. Existem anjos que têm incumbências mais leves ou mais simples, vamos falar assim, e outros pelejam, outros têm grandes responsabilidades. E no mundo das trevas é igual. Então Jesus está dizendo que tem algum demônio que é mais difícil, que é ruim de negócio, como a gente fala no português, que vai exigir mais de ti. Tu vai ter que orar e jejuar. Jesus orava e jejuava. Então ele repreendeu e o demônio saiu. Como aconteceu lá com Paulo, que o demônio disse: Paulo, Jesus eu sei, Paulo eu sei, mas tu não sei quem é, né? E aí o demônio fez e aconteceu. Então o que acontece? Nem sempre a palavra, o amarrar, o repreender e o expulsar será suficiente. Tem certas castas que só saem com oração e jejum. 22. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Eu quero destacar que é a segunda vez neste capítulo que Jesus fala sobre a sua ressurreição. E os discípulos não entendiam isso, porque o que estava na mentalidade do povo judeu era um rei poderoso, vitorioso como Davi. Eu tenho explicado isso. Essa é a ideia, infelizmente, até hoje, até os nossos dias, de um Messias político, um rei, alguém que vai botar os inimigos para correr, que vai expandir os territórios, que vai restaurar o reino Israel de uma forma econômica, política, social e sim, espiritual. Mas Jesus não veio para ser coroado rei. Ele não veio com um exército para invadir territórios. Ele veio pregar o arrependimento. Ele veio perdoar pecados. Ele veio converter pessoas. Ele veio dar uma nova vida. Ele veio fazer filhos e filhas para um Pai celestial, para o Pai celestial. Então, quando os discípulos ficaram muito tristes, é porque eles não estavam entendendo. Por que tinha que morrer? Por que o filho de Davi tinha que morrer? E aí fala de ressuscitar ao terceiro dia. Então era difícil aceitar que o Messias teria que morrer, que essa era a forma, o plano, a estratégia de Deus para o ungido, para o filho de Davi. 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Então, essas 2 dracmas eram correspondentes ao imposto. E aqui ocorre um milagre. Jesus paga o imposto. Mas de que forma que ele paga o imposto?
uma moeda dentro da boca de um peixe. Ocorre um milagre. E aqui tu vê de novo o líder Pedro, né? Eles chegam para Pedro e perguntam: o mestre de vocês, né, não paga? Então interpelam Pedro. E depois ali tu vê, Jesus chama Pedro de Simão. Então a gente vê que era uma intimidade, uma amizade. E acredita-se que Jesus ficava hospedado na casa de Pedro. E sim, imagina que honra para Pedro, que era pescador, pescar um peixe com um anzol e ter uma moeda dentro para pagar o imposto. O que a gente aprende com esse capítulo 17 de Mateus? Que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios só se expele com oração e jejum.